boa tarde. Recentemente no Instagram eu acabei postando sobre o filme Wicked, a relação, né, entre a bruxa boa, a Galinda, e a bruxa má, a Elphaba Trott. Eu falei exatamente que nós não devemos, né, julgar as pessoas, né, pela aparência, e que aquilo, né, que a gente pensa, né, sobre alguém não quer dizer que de fato é a verdade. Então hoje eu vou falar, né, esse vídeo, né, aqui do canal Imaginário Infinito vai ser uma resenha, né, desse filme, e eu também vou fazer breves comentários, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Eu sou a Emabel do canal Imaginário Infinito e vamos para o vídeo. Então, Wicked, na verdade, trata-se de um musical, certo? É a história, né, da bruxa má, que é a bruxa má do oeste, né, a Elphaba Trott, e a Glinda, que durante todo o filme, certo? Durante todo o filme ela, na verdade, ficou conhecida como Galinda, e só no final é que, de fato, ela passa a ser a Glinda. Então você tem, na verdade, a história dessas duas bruxas, tá certo? De como elas se conheceram. E é muito interessante no início do filme porque, na verdade, as pessoas ficam muito felizes porque a bruxa má morreu. E aí você também tem a Glinda, que já era a Glinda, né, na verdade, que também perpassa, né, a ideia de que essa bruxa má, ela realmente, né, essa bruxa do oeste, de fato, ela é a bruxa má. Então a gente fica naquela curiosidade, né, não só de saber quais foram as razões, né, das pessoas odiarem ela de uma hora para outra, mas também da gente conhecer também um pouco dessa história, né, que é uma história anterior, né, a história da Dorothy, do Mágico de Oz. Continuando a falar do filme Wicked, a Elphaba Trott, que é a bruxa má do oeste, ela teve uma infância muito difícil, porque além dela nascer com a pele verde, ela também carrega uma culpa em relação à irmã dela, porque ela acredita que a irmã dela tenha realmente se tornado paraplégica graças a ela. E aí no início, falando um pouco assim do início da história, a Elphaba, ela leva a irmã dela para a Universidade X, que é a Universidade de Feitiçaria, e lá ela faz um feitiço. E isso chama muita atenção da Madame Morrible, que é a reitora, né, de feitiçaria da universidade, e ela quer muito, né, que a Elphaba ela faça parte, né, da universidade, e ela acaba aceitando porque também quer conhecer o Mágico de Oz, o qual ela idolatra bastante. E é interessante porque é a partir desse momento que a Elphaba Trott ela acaba conhecendo a Glinda. E a Glinda não gosta, né, da ideia da Elphaba na universidade, porque a Madame Morrible ela não dá muita atenção ao projeto da Glinda. E também não é só por causa disso, é porque a Madame Morrible pede para a Glinda dividir o quarto, né, o quarto dela da universidade com a Elphaba. Uma coisa que me chama muita atenção nesse filme é que os animais, além deles falarem, eles também têm direitos civis, né, como os seres humanos. Então é muito interessante porque naquela realidade, enfim, naquele cenário é possível, mas enfim, na nossa realidade isso é completamente impossível, né? O interessante é que a gente já percebe, né, que não só a questão da magia, que era muito comum, mas também essa outra parte. E aí, um dos professores, né, de história lá da Universidade X é exatamente o Dr. Dillamond, que é um bode, né? Então, ele começa a falar, né, enfim, durante a aula e até o fim, enfim, não só durante a aula, mas no final, ele chama atenção para uma coisa que estava acontecendo, que é exatamente o fato de que os animais não só estavam perdendo os seus direitos civis, como também estavam perdendo a sua voz. E aí a Elphaba, que, enfim, é uma pessoa que luta, né, que me parece, né, no filme, é aquela pessoa que gosta de lutar pelos direitos sociais, ela fica bastante irritada com essa situação e ela promete ao Dr. Dillamond que o Mágico de Oz ele vai resolver essa situação. Bom, depois, né, que o Dr. Dillamond fala com a Elphaba a respeito da situação, no dia seguinte, ele anuncia sua aposentadoria. E ele é preso.
porque, como eu já havia dito, os animais estavam perdendo os seus direitos, inclusive da fala. E aí o professor inescrupuloso que substitui o professor de história, no caso o professor inescrupuloso Nick Dick, ele acaba levando um leão, né, para a aula, para fazer uma experimentação ao vivo com esse filhote de leão. E aí isso deixa a Elphaba bastante incomodada, né, porque ela já tinha conversado com o Dr. Dillamon, e aí, sem querer, ela acaba fazendo uma magia, onde todas as pessoas, elas simplesmente, na aula, adormeceram, exceto o Fiero Tigelaar, né, que era o namorado da Glinda. E aí ele acaba auxiliando a Elphaba, ele leva o filhote de leão com a Elphaba para a floresta, a fim de libertá-lo, certo? E a partir daí eles se aproximam mais, porque no início do filme a gente percebe que o Fiero, ele tem um interesse não somente pela Glinda, mas também pela Elphaba, ele tem interesse nas duas. E aí eles acabam se aproximando devido a essa situação. É interessante que depois, né, quando a Elphaba recebe um convite para visitar a Cidade das Esmeraldas, a gente percebe que ele fica bastante contrariado e deixa a Glinda também incomodada com a situação. Então agora estamos na parte em que a Elphaba, ela recebe o convite, né, para conhecer a Cidade das Esmeraldas e também aquele que ela sempre quis conhecer, que ela idolatra, que é o Mágico de Oz. Então ela fica muito feliz. Quem faz esse convite é exatamente a Madame Morrible. E quem é a pessoa que ela leva para a Cidade das Esmeraldas? A Glinda. Então a Glinda, ela acaba acompanhando a Elphaba nessa viagem e fortalecendo mais ainda a amizade entre as duas. É a partir desse momento também que a Glinda, ela de fato muda o seu nome, né? Porque o nome dela no início do filme, como eu já falei, era Galinda. E a partir daquele momento, daquele instante, é que ela se denomina como Glinda, né? Ela é a partir daquele momento que a gente reconhece que, de fato, ela é a Glinda. E aí elas chegam nessa Cidade das Esmeraldas e, para mim, é a parte mais interessante do musical, de fato, né? Que é o momento em que elas chegam naquela cidade, que elas conhecem as pessoas que ali moram. Tudo, né? Tudo que faz parte da cidade, é tudo maravilhoso, realmente é fantástico, né? Quem assiste essa parte, pra mim, de todas é a melhor. E aí ela acaba conhecendo, então o Mágico de Oz é o Elphaba, né? Na companhia da Glinda, ela acaba conhecendo, e ele pergunta pra ela, né, se o maior desejo dela seria realmente que ela não tivesse a pele verde, né? Que ela mudasse a pele verde. E ela diz que não. Na verdade, não é esse o maior desejo dela, é que os animais, eles parassem de serem subjugados pelos humanos, e que também gostaria que eles reavessem, né, os direitos até então perdidos, né, todos os direitos que eles tinham, né, na verdade, inclusive o direito da fala, como eu já havia falado antes. E aí é nesse momento também que ela encontra a Madame Morrible, certo? E a Madame Morrible, ela disse que ficou muito feliz, né, e já estava realmente querendo, né, presenciar esse encontro, né, entre a Elphaba e o Mágico de Oz. E ela pede para a Elphaba ler um livro de feitiços, que é chamado de Grimerie, certo? Grimerie. E ela lê esse livro de feitiços, e quando ela lê, o que é que acontece? Bom, acontece que os guardas macacos do mago acabam brotando asas nos guardas macacos do mago, do Mágico de Oz, certo? E na verdade aquilo ali, a leitura daquele livro faz com que a Elphaba perceba que está realmente uma grande emboscada, né? Porque aquilo ali era para fazer com que ela ficasse na Cidade das Esmeraldas, certo? E que ela auxiliasse, que o objetivo final desse filme aqui, do Mágico de Oz, é que ela não só chegasse até lá, mas que ela ficasse na Cidade das Esmeraldas ajudando ele, né? Porque ela percebe, inclusive, que ele não tem
que ele é desprovido de magia, ele não tem essa magia. Então, esse era o objetivo. Por isso que essas asas dos guardas macacos, né, depois da leitura do livro, né, que elas realmente brotaram, porque ele queria fazer com que ela permanecesse ali na Cidade das Esmeraldas. Então, ela foge e os guardas macacos vão atrás dela, né, na verdade, para que ela pudesse retornar, para que ela não fosse, para que ela não voltasse para a Universidade X. Finalizando aqui esse vídeo maravilhoso, né, do filme Wicked. E eu já quero assistir o filme 2, né, porque a gente sabe que foram 2 filmes lançados. E já vou adiantar para vocês que eu vou assistir esse filme e vou também fazer a resenha do segundo filme, tá certo? E, bom, para finalizar, então, a história, o que acontece nesse final? Então, a Glinda fica desesperada, né, porque os guardas macacos vão atrás da Elphaba. Ela diz, não volte, tente fazer um acordo aí com o mágico de Oz, não fuja da Cidade das Esmeraldas. E ela diz que não, esse não é o meu objetivo, essa não é a minha missão, tá certo? Então, não, eu quero retornar, eu quero voltar, tá certo? Eu não quero continuar aqui, o meu objetivo aqui era outro. E aí a Glinda acaba acompanhando a Elphaba, tá certo? E a Elphaba acaba fazendo, assim, uma outra magia no livro, né, utilizando aquele livro Grimmerhy, né? Ela faz uma outra magia em que ela consegue voar, né, através de uma vassoura. Então ela consegue voar, né, além, tá certo? Aqui tem até o voo desafiando, né, essa gravidade, né? Então ela faz esse feitiço do voo de Grimmerhy, né, exatamente para ganhar essa habilidade de voar, né, desafiando, né, a própria gravidade. E aí ela consegue fugir, então, da Cidade das Esmeraldas. E, de fato, ela ficou conhecida como a Bruxa Má exatamente por causa disso, né? Exatamente porque ela não aceitou continuar. Então, ela seguiu realmente aquilo, né, o que o coração dela mandava. E é interessante porque, mais uma vez, né, a gente percebe, né, que o quanto a Glinda se preocupa, né, ela realmente se preocupa com a Elphaba, né, com o seu futuro. Ela se mostra naquele momento como uma grande amiga, mas ela não poderia fazer nada. Na verdade, ela deu a opinião dela, ela falou o que a Elphaba deveria fazer, mas foi a Elphaba que seguiu, né, o seu coração. E, na verdade, eu pergunto para vocês aqui do canal Imaginário Infinito, e se fosse vocês iriam aceitar, então, a ideia, né, de continuar na Cidade das Esmeraldas e ajudarem, né, enfim, esse mágico de Oz, ou vocês iriam realmente fazer exatamente o contrário, aquilo que vocês desejam, né, que vocês acham que é o certo? Lembrando que aquilo que é certo para nós pode não ser certo para outra pessoa, mas o importante é que a gente possa realmente pensar, né, nós, né, enfim, somos seres amadurecidos e que temos essa capacidade de decidir a nossa história. É lógico, a gente precisa analisar todas as questões, né, antes da gente tomar essa decisão. Então é isso. Até o próximo vídeo do canal Imaginário Infinito.